Ó, pessoal, voltamos aqui. Bom dia novamente. Como já dissemos, né? Hoje o pastor Marcos Lucas, lá de Portugal, aqui trará a mensagem para nós. Tá? Marcos está trabalhando lá em Portugal já há 4 anos. É um companheiro aí de longa data. Vou chamá-lo aqui para a sala. Bom dia, Marcos. Oi, bom dia, Libério, tudo bem? Bom dia, pessoal, prazer estar com vocês novamente. Então, o Marcos, recentemente aí a esposa dele, a Lúcia, fez uma cirurgia, está lá convalescendo, né? E graças a Deus foi tudo bem, né, Marcos? Tudo belezinha. Graças a Deus, tudo em ordem. Beleza. A Tudo gente em vai ordem. dar, então a gente vai dar uma pausa hoje no Evangelho de Lucas. Retomamos na outra semana. Eu espero estar aí presencialmente. E o pastor Marcos hoje, então, está encarregado de repartir a mensagem do Senhor conosco. Marcos, vamos orar? Vamos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos pelo seu cuidado, te agradecemos por essa bênção da tecnologia que nos ajuda a encurtar as distâncias. Te agradecemos porque a cirurgia da Ilúcia foi tudo bem, foi tudo arrumadinho, e pelo privilégio de ter os nossos irmãos conosco aqui hoje. Então, usa o Marcos para falar conosco, sendo ele a tua voz a alertar, a acalentar e a desafiar o nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Marcos, é com você. Beleza. Pessoal, primeiro eu quero agradecer ao Libério aí por essa oportunidade de estar com vocês, sempre é um prazer. E hoje eu queria compartilhar com você algo que vem assim já há algum tempo, vem me fazendo refletir, né? Nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade em que a moda agora é ter seguidores, não é? Então a gente tem visto aí vários influencers, né? Arrebanhando aí milhares, alguns até milhões de seguidores, e eu fico a pensar a respeito disso e sempre fazendo uma associação àquilo que a gente poderia aprender através da palavra de Deus a respeito dessa questão de seguir pessoas, né? De fazer parte de uma multidão de pessoas que segue alguém. E isso me levou a refletir, a querer refletir com vocês hoje a respeito de que turma você pertence. Então, é muito importante nós sabermos escolher a que turma que a gente pertence. Qual é a sua turma? Você tem que escolher muito bem a sua turma. E já há algum tempo, Deus tem me conduzido a pensar sobre as multidões que seguiram Jesus. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês hoje. Concluí, lendo as Escrituras, que, resumidamente, nós podemos fazer uma divisão de duas multidões que os evangelhos nos mostram, e não só os evangelhos, mas o próprio livro de Atos dos Apóstolos nos mostram que seguiram Jesus. Os textos que eu quero me basear com vocês hoje, um se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, dos versos 23 a 25, e o outro se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, nos versos 37 e 41. Eu quero ler com vocês aqui a respeito da primeira multidão. Lá em Mateus, capítulo 4, 23 a 25, diz assim: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão.
como sempre faço, meus queridos, eu gosto muito de me atentar aos detalhes do texto. E na versão que eu estava lendo, diz o seguinte, que a fama de Jesus se espalhou. E essa questão de fama hoje ela é muito marcante, ela é muito forte, não é? Pessoas famosas, pessoas que por causa da sua fama, atraem seguidores. Mas a pergunta que eu quero deixar para vocês, a primeira pergunta é o seguinte: que fama era essa que Jesus ganhou entre essa multidão, ou entre essas multidões? O que as pessoas que compunham essas multidões pensavam a respeito de Jesus e desejavam dele? Isso é muito importante. O texto que nós lemos diz que a fama de Jesus se espalhou por todas as regiões ao redor e as pessoas saíam das suas cidades e vinham até onde Jesus estava. Mas o que é que as atraía? O que é que elas pensavam a respeito de Jesus? Me parece, meus queridos, que o próprio texto responde dando sinalizações sobre essa fama, sobre o que motivava essas pessoas. Veja o que está escrito. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Isso está lá, meus queridos, deixa eu abrir aqui novamente em Mateus. Isso está lá no verso, deixe-me ver aqui. No verso 24. O que eles queriam de Jesus? Olhando para esse texto, o que você conclui? A conclusão que eu cheguei, meus queridos, o que eles queriam de Jesus era o seguinte: eles queriam cura, eles queriam libertação, eles queriam solução para aquilo que os estava incomodando. Jesus, para essa multidão, não passava de um curandeiro, um exorcista, alguém que resolvia aquilo que eles não conseguiam resolver sozinhos. É essa imagem que eu tenho a respeito dessas multidões que iam até Jesus. Eram pessoas que estavam com problemas, a grande maioria, segundo o relato, eram pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas possuídas por demônios. E isso certamente incomodava a quem tinha alguém fazendo parte da família. E o que acontece? De repente surge alguém que está curando, que está libertando essas pessoas. E a tendência não foi outra. Vamos à procura dele. Vamos à procura da solução para esses problemas que nós estamos enfrentando. Mas eu quero chamar a sua atenção agora para a segunda multidão. E essa segunda multidão, como eu disse, se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 2, dos versos 37 ao 41. Diz assim, e eu estou interrompendo o texto, né, porque o texto ele está falando a respeito do discurso que Pedro fez no dia de Pentecostes, e eu vou, a partir do verso 36, do verso 37, melhor dizendo, eu vou ler aqui. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos?
Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Essa breve narrativa que a gente acabou de ler, ela mostra para nós algo muito interessante. Assim como no texto da primeira multidão, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Pedro fala assim: os que de bom grado ouviram, receberam essa palavra. Isso é muito importante. Não foram todos, foram aqueles que de bom grado receberam a palavra que Pedro estava pregando, o que Pedro estava anunciando. E aí eu pergunto para você, você consegue perceber a diferença entre as duas multidões? De um lado, nós tínhamos uma multidão de pessoas que estavam olhando para Jesus e vendo em Jesus unicamente a solução dos seus problemas. Essa segunda multidão, ela ouve um relato de Pedro, e um relato muito forte, porque Pedro lança toda a responsabilidade sobre aqueles religiosos a respeito da morte de Jesus. E há uma multidão ouvindo isso. Mas a Bíblia destaca que houveram pessoas daquele grupo, daquela turma toda, que de bom grado receberam a palavra. Você percebe a diferença das duas multidões? Você percebe a diferença da motivação das pessoas? Enquanto a primeira estava voltada para os seus próprios interesses, a segunda estava interessada naquilo que o texto nos mostra nas palavras de Pedro. Elas estavam interessadas em salvar-se desta geração perversa. As pessoas estavam no meio de uma celebração, a festa do Pentecostes, né? Estão no meio de uma celebração. Certamente, muita alegria, muita festa, muito vinho, muita dança, muita comemoração. Mas o que acontece? Quando Pedro leva aquelas pessoas a pararem para refletir que o problema maior era elas estarem envolvidas em uma geração perversa. Uma geração que, aí a gente teria que ter uma outra pregação, que estava em trevas. Pedro estava chamando eles para a luz. Perceba que em ambas as multidões, o centro das atenções era o mesmo, Jesus. Em uma, na primeira, Jesus estava vivo. Na segunda, Jesus ressurreto havia sido assunto aos céus e já não estava lá com eles. Mas o centro era Jesus. Agora, prestem atenção ao que eu vou dizer para vocês. Nossas motivações em procurar Jesus alteram não só a nossa conduta em relação a Ele, mas também os resultados da nossa escolha. Vou repetir. As nossas motivações em procurar Jesus alteram não só a nossa conduta em relação a Ele, porque a primeira multidão, a primeira turma, estava interessada em cura, em libertação, em solução de problema rápido.
Mas a segunda tinha um outro interesse. E o resultado da escolha para ambas as multidões, para ambas as turmas, foi diferente. E aí eu lanço a seguinte pergunta para você parar e pensar. Qual o interesse da turma ou da multidão que você está seguindo? O que está por trás dessa escolha? Da multidão que você segue? Porque nós somos seguidores. Nós somos seguidores de Jesus individualmente e coletivamente. Individualmente, quando entregamos a nossa vida a Ele. E coletivamente, quando nós estamos reunidos como igreja. E a pergunta é essa: qual é o interesse do grupo que nós estamos seguindo? Mas saiba que o resultado da sua escolha, ele vai trazer, ele vai trazer, como é que eu posso me expressar? Vai ter um resultado. Parece, é meio confuso. O resultado da sua escolha vai resultar em alguma coisa. Mas vamos andar mais um pouquinho. A primeira multidão que veio até Jesus só em busca de cura e libertação, ela não desaparece da história dos evangelhos. Essa mesma multidão era aquela que estava diante de Pôncio Pilatos quando Jesus foi julgado. Eram as mesmas pessoas que haviam se beneficiado daquilo que Jesus fez. E nós aqui citamos somente as curas, a libertação, mas a gente poderia acrescentar aqui a multiplicação dos pães, não é? Foram pessoas que se beneficiaram do que Jesus estava oferecendo. Mas essa mesma multidão, ela agora está na presença de Pôncio Pilatos, das autoridades da religião judaica, e grita a uma só voz: crucificam, crucificam. Jesus era o mesmo que eles haviam procurado para ter os seus problemas resolvidos. Porém, agora, eles o rejeitaram. Meus queridos, infelizmente, muitos hoje têm agido da mesma maneira, andando com aqueles que só procuram Jesus quando precisam dele. Vou repetir. Infelizmente, muitos hoje têm agido da mesma maneira, com aqueles que só procuram Jesus quando precisam dele. As pessoas procuram Jesus quando quer que ele cure, as pessoas procuram Jesus quando quer que ele liberte, as pessoas procuram Jesus para a resolução dos seus problemas, mas logo, logo, quando tudo volta à normalidade, quando a enfermidade sara, quando a opressão é aliviada, quando os problemas estão aparentemente resolvidos, as pessoas voltam as costas para ele e voltam a viver a sua própria vida sem alteração nenhuma. A menos que eu me engane, meus queridos, o resultado na vida dos que fizeram parte da primeira turma, dos que foram atrás de Jesus por causa dos benefícios de cura e libertação, e só isso, deve ter sido o seguinte: depois do espetáculo da crucificação, certamente essas pessoas voltaram a ter o tipo de vidinha que levavam. Mesmo aqueles que haviam sido curados e libertos. E sabe o que aconteceu? Continuaram pensando só no aqui e no agora. Na sua própria satisfação momentânea.
o encontro que tiveram com Jesus e o que ele fez por eles pouco alterou ou nada alterou na sua vida, na sua relação com o Deus, na sua relação com Jesus, na sua relação com o reino de Deus. É isso que a gente tem visto hoje em dia. É isso que nós temos presenciado hoje em dia. Muitas vezes as pessoas confundem a reunião, grandes reuniões, né? Que chamam para si a responsabilidade de estar promovendo algo para que o nome de Jesus seja glorificado. Mas aquilo ali é momentâneo. Aquilo ali, quando acaba, as pessoas voltam para a sua vida normal, elas não pautam a sua vida por aquilo que a palavra de Deus diz, elas não procuram alterar, elas não permitem, às vezes, até que Deus mude aquilo que precisa ser mudado. Porque todos nós estamos num processo. Nós estamos num processo que começa no dia da nossa conversão, nós que somos cristãos, começa no dia da nossa conversão e isso vai andando até o dia da nossa morte. Então, essa primeira turma, o encontro com Jesus foi algo que resolveu o problema momentaneamente e ficou por isso mesmo. Mas agora veja o que acontece com a segunda turma. Lá no capítulo 2, nos versos 37 a 38, diz o seguinte: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É interessante aqui os detalhes. Eu sou apaixonado pela Bíblia porque os detalhes que muitas vezes passam desapercebidos de uma leitura superficial que são ricos. Eu vou repetir aqui. Eles ouvem a respeito de Jesus. Eles não viram Jesus. Eles ouvem a respeito de Jesus. E sabe o que eles fazem? Eles em vez deles falarem o seguinte: o que é que Jesus pode fazer por mim? Que benefício que eu vou ganhar de Jesus? Eles dizem assim para Pedro: que faremos? Eles tiram o olhar exclusivista de querer só receber de Jesus, e eles assumem o seguinte: o que eu tenho que fazer? Ô Pedrão, o que eu tenho que fazer? Eu entendi esse lance aí que você está pregando. Eu entendi esse lance aí de quem era Jesus. Cara, e eu estou vendo aqui que nós estamos numa situação muito, muito delicada. O que eu faço? O que eu faço? Não é o que Jesus faz por mim. O que eu faço? Diferente da primeira, essa multidão, essa turma, estava, como diz o texto, compungida. Palavrinha esquisita essa, né? Mas quando a gente vai pesquisar no dicionário, compungido, sabe o que é? Triste. Triste a ponto de estar aflito com essa tristeza. A quem ouviu a pregação de Pedro, aquela turma que ouviu a pregação de Pedro, ela entrou numa profunda tristeza que gerou aflição nelas. Por isso que elas dizem assim: o que a gente faz?
E aí Pedro dá a resposta. Olha, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que se arrepender. Queridos, a tristeza e a aflição dessa multidão era por aquilo que elas tinham feito para Jesus, e não pelo que Jesus havia deixado de fazer por elas. Vou repetir. A tristeza e a aflição dessa turma, dessa multidão, era por aquilo que elas tinham feito para Jesus, e não pelo que Jesus não havia feito por elas, deixado de fazer por elas. É uma diferença brutal entre uma turma e outra, entre uma multidão e outra. E aí, meus queridos, cabe uma outra pergunta. O que o nosso encontro com Jesus tem produzido em nós? Depois da cura que ele deu, porque ele nos curou, não é? Ele nos curou. Nós estávamos doentes nos nossos pecados e delitos, como diz lá o profeta Isaías. Depois da libertação que ele nos proporcionou, porque ele nos libertou do reino das trevas para o reino da luz, depois de ter trazido a solução para que tanto pedimos, o que mudou na nossa relação a ele? Estamos mais próximos dele ou estamos andando com aqueles que estão virando as costas e se afastando dele depois que seus problemas são resolvidos? Nós estamos andando com a turma daqueles que querem se aproximar mais de Jesus? Ou nós fazemos parte daquela outra turma que só quer os benefícios, só quer a bênção do Senhor, mas não quer o Senhor da bênção? Como é que a gente está? E quando eu estava refletindo sobre isso, me veio à mente a palavra vigiar. Se você não sabe, a título de curiosidade, a palavra vigiar aparece 61 vezes na Bíblia. E tem como significado um aviso para permanecer acordado, para estar alerta, sóbrio, que é o contrário de estar dormindo, inconsciente ou indiferente ao que está acontecendo ao nosso redor. 61 vezes. E talvez você se pergunte o seguinte: por que do título Escolha Bem a Sua Turma? E o porquê fazer uma citação sobre a quantidade de vezes que a palavra vigiar aparece na Bíblia? A resposta, meu querido, é bem simples. Para chamar a sua atenção para um perigo cada vez mais iminente entre nós cristãos. O perigo de fazer parte da multidão errada, da turma errada. Vigiar, prestar atenção, estar atento, estar se questionando. Olha, a turma que eu estou fazendo parte, ela está me conduzindo para onde? Nós estamos caminhando para onde? Nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus, nós estamos tendo reações mais parecidas com as reações de Jesus. Nos meus relacionamentos, por onde eu ando, na minha casa, com os meus vizinhos, no meu trabalho, na universidade, onde quer que eu esteja, eu estou sendo luz e sal como resultado dessa turma que eu estou seguindo? Ou essa turma que eu estou seguindo é a turma do oba-oba? Do vamos fazer festa. Vamos buscar Jesus para resolver a nossa situação agora, que no momento nós, olha, por favor, não me cobre muito, não me chame atenção, não me corrija, enfim. É preciso, meus queridos, ter muito cuidado.
Eu anotei aqui uma fala do pastor, o reverendo presbiteriano Hernandes Dias Lopes, que eu achei muito interessante, num comentário a respeito do livro de Atos. Ele destacou algo que fazia parte daquela segunda turma, aquela do compungidos, aquela do que, e agora o que é que eu faço? Ele escreveu o seguinte: o equilíbrio em tudo o que faziam e viviam, e que hoje se vê cada vez menos no meio dos crentes. Pastor Hernandes Dias Lopes está dizendo o seguinte: aquela segunda turma, aquela dos compungidos, aquela dos e agora o que é que eu faço? A vida deles passou a ser marcada pelo equilíbrio em tudo que eles faziam. E, infelizmente, eu vou usar até o que ele escreveu. Esse equilíbrio está cada vez mais raro no meio do povo que se chama povo de Deus. E esse desequilíbrio ele aparece em várias áreas. É desequilíbrio relacional. Quanta briga, quanta confusão. Isso dentro do lar, isso no ambiente de trabalho, isso no ambiente de igreja. Não é equilíbrio. Há um desequilíbrio emocional nas pessoas hoje que é uma coisa latente. Eu me recordo do que Paulo diz, que o fruto do Espírito é domínio próprio. E parece que as pessoas não têm mais domínio sobre si. Explodem fácil, brigam facilmente, rompem relacionamentos facilmente. E aí o que eu vejo, meus queridos, é que hoje muitos falam e até pregam o evangelho, mas vivem totalmente contrário àquilo que falam e àquilo que pregam. A palavra de Deus diz que é pelo fruto que nós conhecemos. A turma que você pertence está produzindo que tipo de fruto? É preciso, meus queridos, ter muito cuidado, é preciso ter muita atenção aos alertas que Jesus deixou. E eu quero encerrar aqui com duas citações. Palavras de Jesus. Lá em Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus disse assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Tem muita gente chamando Jesus de Senhor, mas não deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Jesus está dizendo aqui, olha, falar Senhor, Senhor é muito fácil. Qualquer pessoa pode falar. Mas fazer a vontade do Pai é que distingue aquele que realmente tem Jesus como seu Senhor. Segundo texto que eu quero ressaltar aqui para vocês, se encontra também no Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo 7, nos versos 22 e 23. Diz assim Jesus: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqui, meus queridos, indo para o finalmente, eu quero, nesse último versículo, ressaltar o seguinte: tome muito cuidado com o ativismo religioso. Tem muitas pessoas, olhando para esse texto, tem muitas pessoas que
no nome de Jesus, estão fazendo coisas. E Jesus até abençoa. Jesus até abençoa. Porém, o que me chama a atenção aqui é a frase final de Jesus. Jesus está dizendo assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que coisa interessante. É possível você estar ativo na obra de Deus. É possível você estar liderando um ministério, você estar liderando uma igreja. É possível você estar envolvido em todos os movimentos que a igreja faz, que a turma faz. Porém, o que vai te distinguir se você é aceito ou não pelo Senhor é o que você está praticando. Por isso que eu citei agora há pouco, é pelo fruto. Então, meus queridos, tome cuidado. Tome cuidado. Preste atenção. Responda para você, a qual turma que eu pertenço? A turma dos dos interesseiros, daqueles que querem a solução rápida, né? Hoje em dia nós não temos paciência nem para esperar a leitura do cartão que nós passamos na maquininha. Não é? Você pertence a essa turma do que quer solução rápida, sem comprometimento, sem compromisso? Ou você quer fazer parte da segunda turma? Da turma que olha para si e entra numa profunda tristeza e agonia e angústia e que se pergunta: o que é que eu faço? O que é que eu faço? Amados, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa ter falado ao seu coração. Agradeço mais uma vez aí ao pastor Libério pelo convite e que nós possamos nos encontrar mais vezes, amém? Eu queria encerrar aqui orando com você, amém? Pai bendito, eu quero te dar graça, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos proporcionou de compartilhar da tua palavra, palavra de alerta, Senhor, palavra de despertamento. Pai, que nós tenhamos a hombridade, Senhor, de nos analisarmos e ver a que turma que a gente está pertencendo, Senhor, a que turma que a gente está seguindo. Pai, que o Senhor não nos encontre, Pai, como aquela primeira multidão que só se interessava no que o Senhor podia lhes oferecer, Pai. Mas que a gente se encontre nessa segunda multidão, Senhor. Nessa segunda multidão que estava preocupado com o que podia lhe oferecer, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida desses queridos, dessas queridas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Deixa eu ligar o microfone aqui, né? Deus abençoe a Lúcia, você, Obrigado por esse tempo e essa chamada à nossa reflexão. Né? Pessoal, em dando tudo certo, na próxima semana eu chego aí e estou com os irmãos para conversarmos um pouco mais e ajustarmos mais algumas coisas no processo de restabelecimento da nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre nós e nos dê a paz. Amém? Tchau, tchau, pessoal.